Começando mais uma manhã especial aqui no Japão. Hoje vamos estar fazendo mais uma introdução, Introdução à Palavra de Deus, vitamina do cristão, vitamina do crente, vitamina do dia a dia para quem gosta de receber. Eu acredito que cada vez que eu leio essa Palavra de Deus, me sinto fortalecido, me sinto feliz, me sinto forte e me sinto honrado de estar lendo a Escritura. Não é um livro qualquer, são as palavras de Jesus Cristo, a palavra de Deus e as palavras de muito profeta aqui. Então, para mim, é uma honra estar lendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E Deus, Ele se agrada, porque Ele pede que a gente leve o seu Evangelho, que a gente fala dele para o mundo, para todos que querem ouvir, Para ouvir, ninguém é obrigado. Deus não força ninguém a ouvir. Deus é nosso amigo. É o nosso melhor amigo. Eu acredito, eu creio que alguma alma, esses meus vídeos que eu faço, as minhas lives, ela vai alcançar. Se for para pescar alma para Cristo, eu quero pescar. Quero. Porque a intenção aqui é ajudar as pessoas. Lembrar que Deus, Ele existe. Que está no controle. Por mais que problema que você tenha, ou dificuldades, alguma coisa, Deus está no controle. É gostoso a gente começar a nossa manhã assim, falando de Deus, fazendo exercício, ouvindo a palavra de Deus, fazendo alguma coisa, ouvindo da palavra do cristão, levantando os braços, ouvindo e recebendo a vitamina abençoada de Deus. É gratificante, não tem preço que pague. Não tem preço que pague. Essas são as minhas palavras aqui. E vamos para a introdução, porque Deus, Ele é maravilhoso e Deus é fiel. E fiel demais. Ele é digno. E hoje vamos estar falando sobre um novo mandamento. É interessante aqui, porque esse novo mandamento foi praticamente revelado, E Jesus, Ele revelou praticamente quando estava na mesa ceando com todos os seus discípulos, Quando Ele mencionou ali que alguém iria traí-lo, o inimigo se levantou. Não queria mais estar ali. E Jesus chegou até o ponto de falar para ele: o que você quer, você faça logo. Então o inimigo, ele saiu correndo. E ali Jesus viu que já foi revelado. O inimigo ali, até antes de Jesus falar alguma coisa, ele não sabia que iria ser revelado. Mas como Deus está na frente, sabe todas as coisas, revelou logo. Ninguém ali entendeu. Mas Jesus, Ele vai explicando dia após dia. Porque quando chegar o dia que Ele for crucificado, todos lembrarão. E lembraram. Sempre o Mestre disse isso. E aconteceu. Realmente é o Filho de Deus. É o Messias. Então quando Jesus, Ele fala do mandamento, do novo mandamento, é que foi revelado. Judas Iscariote saiu dali da mesa, foi correndo para algum lugar, praticamente para contar para os líderes quem é Jesus. Certamente foi isso mesmo. Porque Judas, ele falou para os líderes
Ele vendeu Jesus. Ele o traiu. A quem eu beijar é Jesus. Então Jesus já sabia que tudo isso iria acontecer. É mandamentos da palavra de Deus. É a palavra de Deus se concretizando. Jesus não iria fugir. Jesus, ele sabia que iria ser morto. Ele sabia todas as partes, o que iria acontecer. Então ele falou aqui novamente: é revelado um novo mandamento e vocês precisam compreender. Vocês não podem ir para onde eu vou. Mas ele falou assim, Jesus: ame uns aos outros. Esse é o novo mandamento. Assim como eu amei vocês, amem uns aos outros. Porque isso é importante. E todos saberão que vocês são os meus discípulos. Olha as palavras que o mestre mencionou para os discípulos. Palavras bonitas, palavras verdadeiras, palavras sinceras, palavras dignas, palavras maravilhosas, palavras honradas. Jesus honrou desde o último dia que esteve na terra em carne. Ele honrou todos nós, amou nós, ainda ama nós e quer ver nós bem. Ele é o nosso melhor amigo. É um verdadeiro amigo, porque Deus jamais quer castigar o seu filho. Se Deus manda o seu filho morrer por nós, porque Ele quer castigar a gente? Jamais. Ele quer nos livrar de todo mal. Ele quer nos salvar. Ele quer fazer algo que ninguém pode fazer, porque o amor que Ele tem sobre nós é muito grande. Olha a vida que a gente tem, o ar que respiramos, estamos vivos. Com problema ou sem problema, estamos vivos. Problemas todo mundo vai ter, é momentâneo. Aflição todo mundo vai ter, é momentâneo. Mas saiba que um dia Deus vai te abençoar de certa forma que você vai compreender. Foi Deus. Não foi a mão de um homem, não. Foi Deus. Porque Ele te dá saúde, te dá liberdade. Ou liberdade maravilhosa que você pode fazer o que você quiser. Desde quando você está na sua casa até onde você vai. A liberdade. Ainda mais uma liberdade pura, verdadeira, sincera e gostosa. É o que Deus te dá todos os dias. É uma benção isso. Liberdade. Pensa nisso. É importante. Então, hoje a introdução aqui, ela é bem pequena, né? É só alguns versículos, né? Não é muito versículo. Mas eu creio que não é o tanto de versículo que você vai ficar mais forte, mais alimentado e mais feliz. Não é isso, não. Às vezes você lê muitos versículos e não sente nada, não recebe nada. E às vezes você lê só um, você já recebe, você já sente a presença. É importante que a gente leia, faça a leitura, faça o que Deus quer e de pregar o Evangelho. Mas hoje aqui, como todos os dias, você vai receber versículos poderosos da palavra de Jesus Cristo. Versículos poderosos que podem mudar a tua vida. Versículos poderosos que você pode se encontrar feliz. Versículos poderosos que no piscar de olhos a sua vida vai ficar diferente. Mentalmente, fisicamente, psicologicamente. É assim. Porque Deus, Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama e quer nós como o melhor amigo dele. E somos amigo dele. Quem vai ao encontro dele, quem busca ele, quem faz o que ele pede, as obras, quem leva o Evangelho, e de falar de mim, e de falar de Deus. É o que Deus quer que a gente faça. É simples. Não precisa falar a palavra bonita, não. Fala a palavra mais simples, amorosa e mais amável, legal. Que Deus fica muito feliz. Crédito é lá no céu. Aqui é momentâneo. Então hoje vamos estar falando sobre o livro de João, do capítulo 13, do versículo 31 ao versículo 35. 5 versículos poderosos da palavra de Deus. 5 versículos que pode mudar a sua vida. 5 versículos para você se tornar um cara
top da galáxia ou uma mina top da galáxia. 5 versículos para vocês entenderem que Deus ele nos ama. 5 versículos que é importante o amor ao próximo. 5 versículos que é maravilhoso, importantíssimo estender a sua mão. 5 versículos que Deus ele habita no nosso lar, na nossa vida, aonde que a gente estiver ou esteja, Deus está com a gente, porque Ele nos ama. Vamos lá então? O novo mandamento. Esse é o tema hoje. É o título, né? O novo mandamento. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora a natureza divina do Filho do Homem é revelada. Quando Jesus ele menciona essas palavras, é porque ali na mesa onde estava Jesus e todos os seus discípulos, Jesus revelou: Judas iria traí-lo. Então aqui, a gente já vimos que Judas ficou furioso, porque Jesus já descobriu quem é ele de verdade, e o demônio habitou nele. Habitou, e Jesus falou para ele: o que você quer que você faça, faça logo. Para de enrolar. Ele ficou bravo, furioso. E na mesa, ninguém compreendia não. Mas Jesus já estava mencionando o que iria acontecer. Então, esse pequeno trecho, já vemos que a revelação, ela já foi dita. O traidor era Judas. Na mesa, se ninguém sabia, iriam saber futuramente. Iriam saber. E essa passagem aqui é tão interessante que os próprios discípulos, eles perguntavam, eles achavam que Jesus e Judas estariam só conversando. Mas não era só conversando não. Era conversando sim. Mas coisas boas pro lado de Judas não era não. Porque ele era o inimigo. Ele queria roubar. Não só roubar não, ele traiu. O inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. É o que ele faz. E Jesus revelou ali na mesa. A vergonha foi tanta que o inimigo ele é assim. Ele põe o rabo entre as pernas e sai. Foi o que Judas fez aqui na mesa. Os discípulos não compreenderam não. Mas Jesus, ele já mencionou. Foi revelado. Ele foi revelado na mesa ali. Quem era Judas. E por meio dele a revelada também a natureza gloriosa de Deus. Então, ele já se revelou também, Jesus, que ele era o Filho de Deus. Já, além de se revelar, ele sabia que Judas iria contar aos líderes quem é Jesus e iria vendê-lo. Iria, como ele fez, a quem eu beijar é Jesus. Então a raiva, o ódio foi tanto que já tinha nele, em Judas, que já estaria muito perto a morte de Cristo aqui, encaminhada, né? Porque da hora que ele saiu aqui correndo, ele foi para algum lugar. Fazer coisa boa não foi não. E se por meio dele a natureza gloriosa de Deus for revelada, então Deus revelará a si mesmo a natureza divina do Filho do Homem. Olha só. Então Deus, ele sabia que o seu filho um dia seria morto. Seria revelado a todos. O homem somos a semelhança de Deus, né? Então o homem, o Judas, ele contaria aos líderes quem era Jesus. Ele não queria saber quanto que valeria. Ele só queria saber mesmo, era do dinheiro que ele iria ganhar, do material. E Jesus, salve Mábio, salve, salve, é nóis. Momento, tamo junto nessa aí, um forte abraço. E Jesus, tudo que aconteceu aqui, ou iria acontecer, ele sabia. Ele não fugiria, por mais que a revelação seja dita, ele ia fazer o que as palavras seja cumprida. Mesmo no sofrimento, mesmo na tristeza, mesmo que as pessoas chorassem ali pela morte dele, ele não iria fugir,
Porque se ele fugisse, a palavra não seria cumprida. Se ele reagisse ou fizesse algo, a palavra não seria cumprida. Porque Deus, quando Jesus morreu, ele não reagiu. Ele mal abriu a boca para se defender. Porque a palavra, ela seria completamente concretizada. Assim diz toda a Escritura. Um homem inocente morreu hoje. A gente sabe que quando Jesus foi capturado, ficou entre o povo ali e os líderes, os próprios líderes falou assim, lá em cima: quem que vocês querem que solte? O ladrão ou Jesus? Todo mundo escolheu o ladrão. Por quê? Porque o mal, ele já reinava ali. O inimigo já estava em todos os corações. Então, por isso que escolheram que o mal, ele ficasse ali. Que o mal ficasse em liberdade para o ladrão. Então, a gente vimos que foi desse jeito que aconteceu. É triste das pessoas escolher o errado como certo e deixar o certo como fosse errado. Não é esquisito isso? É esquisito. Então a gente já vimos que nessa época que Jesus ele foi morto, que ele foi crucificado, que ele esteve ali preso, você vê que nessa época, quantos milhões de anos atrás, as pessoas preferiam o errado. Quando escolheram o ladrão que seja solto, você já viu que as pessoas já eram erradas naquela época. Então daquela época para a época de hoje, meu Deus do céu, quantos milhões de anos faz? E as pessoas continuam com a mesma mente, com a mesma cabeça. O errado que seja solto, liberto. E as coisas certas que seja presa e guardada. Porque as pessoas gostam de viver no errado. Infelizmente é assim. Muitas delas são assim. Então, olha só. Vamos dar continuidade lá. Onde paramos aqui? E por meio da natureza de Deus foram reveladas. Então Deus revelará em si mesmo a natureza divina do Filho do Homem. E Deus fará isso agora mesmo. Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Então aqui já vimos que Jesus, ele anuncia que ele não ficará aqui na terra, em carne, por muito tempo. Falou a todos os discípulos, porque ele saberia que ele iria morrer. Quando ele falou aquilo para Judas na mesa, Judas saiu correndo para algum lugar. Então, rapidamente, Jesus já mencionou a todos os discípulos: não ficarei aqui por muito tempo, porque ele sabia que ele iria morrer, a sua morte estaria muito próximo. Vocês vão me procurar, mas eu digo agora o que já disse aos líderes judeus. Olha só, vocês não podem ir para onde eu vou. Então, realmente, aqui você já vê que Jesus, ele já menciona que vocês vão procurar ele. Não só para os líderes, para todos. Como ele estava em carne, ele iria morrer, ninguém iria encontrá-lo. Mas também ninguém poderia ir com ele, porque na cruz do Calvário seria morto Jesus. Não as pessoas que estavam ali, nem o discípulo dele. Então ele já menciona: para onde eu vou, vocês não têm como ir. Por quê? Porque ele morreria, no terceiro dia ele ressuscitaria. Então é muito diferente das pessoas ir com ele. Porque para ir com Jesus, teria que ter um processo. Não tem como você morrer agora, você ir com ele. Impossível. Tem que ter um processo na vida, sabe? Você tem que buscar, você tem que conhecer. Você tem que estar praticamente na presença de Deus. Porque se você morre hoje, imagina se todo mundo morresse, já fosse para Cristo. Não é assim. Quando Jesus vem ao mundo, ele vem para nos salvar. Mas quem vai nos julgar vai ser Deus. Porque a palavra de Deus, ela menciona isso. Jesus, ele não vem para julgar ninguém. Ele não vem para julgar ninguém. Quem julga aqui são os homens. São os juízes. Mas quem vai te julgar mesmo vai ser Deus. Então Jesus, ele vem para nos salvar, para nos mostrar, para nos amar quem é o pão da vida, quem é a verdade e a alegria. Então aqui, olha como que é interessante essa passagem. Agora, o que eu já disse aos judeus,
Ele já tinha dito aos líderes: vocês não podem ir para onde eu vou. Então isso já foi mencionado para os líderes. E para também todo mundo que estava ali. Mas Jesus deixa uma outra mensagem para eles entender como é bom estar na presença de Deus, mesmo Jesus não estando ali. Olha só, ele não estando ali em carne, mas se tiver em espírito, como ele sempre está hoje na vida de muita gente, é maravilhoso. Eu lhes dou esse novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Olha como que é o novo mandamento de Cristo, que ele deixa para todos os discípulos, para todas as pessoas que querem ouvir da palavra divina de Deus. Eu lhes dou este novo mandamento, um novo mandamento de Cristo: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Quem amou alguém melhor que Cristo? Ninguém. Sabe por quê? Porque ele morreu por nós. Porque ele morreu por mim, por você. Ele fez isso. Quem faria isso hoje por alguém? Ninguém. Ninguém faria. Amem também uns aos outros. Olha só. Olha como que é interessante. Amem também uns aos outros. É muito bonita essa passagem. Assim como eu amei, ame uns aos outros. E se tiver amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se você ama alguém, você é filho de Deus. Todo o exemplo de amor é filho de Deus. Então aqui você já vê que Jesus menciona: quem ama uns aos outros tem Deus no coração. Tem o amor divino no coração. Olha como é interessante essa passagem. Quando Jesus menciona isso, amor é para todo mundo. Não é só para filho de Deus, não. Não é só para cristão, não. É para todos, porque Deus ele fez nós todos. Então quando ele fala isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos. Sim, discípulos de Cristo. Mas se você não conhece Cristo, se você não conhece o Pai, você também ama. Então, o que acontece aqui é que você ainda não se despertou por dentro que Jesus é o seu Salvador, que Deus é o seu Criador. Essa é a questão. Não despertou essa palavra final, né? Mas o amor, ele está dentro, porque Deus fez todo mundo do barro. Do pó viremos, do pó retornaremos. Todos somos filhos de Deus. Mas tem aquele que segue Cristo, aquele que não segue. Tem aquele que segue Deus, aquele que não segue. Porque Deus dá o livre arbítrio a todos. Você pode escolher se você quer ficar em cima do muro, se você quer ficar na esquerda ou na direita. Deus, ele te dá essa liberdade, o livre arbítrio para todos. Essa passagem aqui é uma passagem tão maravilhosa que no final vimos o seguinte: todos saberão que vocês são meus discípulos. Olha como que é importante a gente estar na presença de Cristo. Porque Deus, ele tem o melhor para todos nós. É interessante essa passagem aqui. São palavras poderosas de Deus. São palavras divinas. São palavras gratificantes, maravilhosas, sensacional. O melhor livro do mundo. A melhor vitamina que você pode receber na tua vida. Então, a gente termina essa introdução por aqui. Que Deus abençoe a todos. No momento, estamos juntos nessa. Um abraço para todos os internautas, amigos, colegas, conhecidos, aqueles que acompanham o Dudu, aqueles que assistem os meus vídeos também. Um forte abração também do fundo do meu coração. Abraço aqui para todo mundo. A gente não faz desigualdade, não. Aqui ninguém é melhor que ninguém, então todos recebem um abraço. Aqueles que não me conhecem também, que assistem os vídeos, um forte abraço também. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus esteja no controle da vida de vocês, que Deus possa fazer maravilhas na vida de cada um de vocês. Esteja sempre na presença de Deus, porque Deus, ele é o melhor, a maravilhoso e fiel. E espero vocês nos meus próximos vídeos. Valeu! Tchau, gente! É nóis! Salve, salve geral! Fui!